Olá, meus amigos, voltando com mais um bloco de contabilidade avançada. Vamos falar agora de um dos assuntos que eu particularmente mais gosto na contabilidade. Vamos falar de redução ao valor recuperável de ativos, né? O famoso impairment, né? Estamos aqui falando aqui do CPC 01, é o primeiro CPC, né? O primeiro pronunciamento contábil técnico, né? Então, ou seja, a gente já vem falando desse termo há algum tempo, né? Ou seja, a gente fala no balanço patrimonial, os ativos imobilizados estão sujeitos à depreciação e o teste de recuperabilidade, né? Os ativos intangíveis estão sujeitos à amortização e o teste de recuperabilidade, né? E, enfim, nós vamos abordar esse assunto, um assunto bem complexo, bem amplo, né? Que traz diversas informações importantes e, por consequência, assunto que cai com frequência em prova. Legal? Então vamos lá, meus amigos. CPC 01, redução do valor recuperável de ativos. Objetivo do CPC 01, estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação. Se lá nos estoques, no CPC 16, a gente tem a premissa em que eu não posso ter o custo maior do que o valor realizável líquido, para ativos imobilizados intangíveis, de uma maneira geral, eu também tenho esse processo, ou seja, o custo não pode ser superior ao seu valor recuperável. Tá? Então, nesse contexto, caso o ativo esteja contabilizado por um valor que seja excedente ao seu valor de recuperação, será necessário reconhecer uma perda por redução ao valor recuperável. Então, ou seja, se eu tenho um custo de 100 e o máximo de valor recuperável desse ativo é de 90, eu preciso diminuir, reduzir o custo ao seu valor de recuperação. Legal? Então, para isso, a entidade deverá realizar o teste de recuperabilidade de ativos, também chamado de impairment test, ou seja, teste de impairment. Legal? Um assunto muito legal aqui, que a gente vai passear de uma forma bem gostosa aqui. Bom, alcance, né? Então, normalmente os pronunciamentos contábeis sempre colocam o alcance da norma, né? O alcance do pronunciamento contábil, né? Então, particularmente aqui nesse assunto, ele fala o seguinte, ó, o CPC 01 é aplicável a todos os ativos, exceto, na verdade, a exceção vira regra, né? Se vocês forem ver aqui, ó, estoques, né, que tem o CPC 16, ativos advindos de contrato de construção, CPC 47, ativos fiscais diferidos, CPC 38, né? 32, perdão, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, CPC 33, né? Ativos financeiros que estejam dentro do alcance dos pronunciamentos contábeis de CPC, disciplina de instrumentos financeiros, CPC 48, propriedade para investimento seja mensurada a valor justo, CPC 28, né? Ativos biológicos relacionados, CPC 29, custo de aquisição de diferidos advindos de direitos contratuais de companhia de seguros com título de contrato de seguro, então também tem uma norma específica para isso. Ativos não circulantes, né, mantidos para venda, né, CPC 31 aqui. Então reparem aqui que eu tenho diversos CPCs que não se aplicam aqui o CPC 01, beleza? Basicamente, então, para que tipo de ativo o CPC 01 é aplicável, né? Então, ou seja, embora o pronunciamento contábil permita o teste em determinados ativos financeiros e investimentos avaliados pelo custo, o impairment test, né, o teste de impairment, ou a norma, ou a pronunciamento contábil é realizado, na maioria dos casos, nos ativos imobilizados e intangíveis. Tá? Então, na maioria dos casos aqui, sem dúvida, eu aplico a imobilizado e a intangível. Legal? Bacana? Bom, então qual é a lógica, qual é a premissa aqui do CPC 01? A entidade deve avaliar ao final de cada período de reporte se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Então, a cada final de exercício, eu preciso avaliar, né, se eu tenho ativos, né, que possam ter sofrido desvalorização, ou seja, em que seu valor de recuperação seja menor do que o seu custo atual, né? Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Tá? Então, se houver alguma indicação de que aquele ativo intangível ou imobilizado tenha um valor de recuperação menor do que o custo, né? Ou seja, então eu preciso reconhecer essa perda aí, né? Ou seja, eu preciso reduzir o custo ao seu valor de recuperação. Agora, algo importante, tá? A gente falou afinal de cada período de reporte, né? Lá nos ativos intangíveis, no CPC 04, nós falamos de ativos intangíveis com vida útil indefinida, né? Então, ou seja, nos ativos intangíveis com vida útil indefinida que ainda não estejam em uso ou que contêm goodwill, né, o teste deverá ser realizado
no mínimo anualmente, independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável. Então qual é a lógica aqui? A entidade nos ativos, né, que não tenham essa condição aqui, a cada período de reporte ela vai avaliar se existem indicadores que demonstram que aquele ativo sofreu desvalorização. Esse é o primeiro ponto. Porque se não tiver nenhum indicador, eu não vou fazer teste nenhum. Mas todo ano eu tenho que analisar se existe esse indicador. Entretanto, para ativos intangíveis de vida útil indefinida, que não estão em uso ainda, que contém goodwill, esse teste de impairment ele é feito anualmente, mesmo que não tenha indicadores. Legal? Beleza? Show de bola? Bom, quais são os indicadores de desvalorização de um ativo, né? Ou de uma unidade geradora de caixa? Eu posso ter indicadores extraídos de fontes externas ou de fontes internas. Ou seja, fontes externas, queda significativa do valor de mercado do ativo. Ou seja, considerando que eu tenho um preço de mercado daquele ativo por algum motivo específico declinou, né, e o seu custo vai ser maior do que esse valor de mercado, vamos dizer assim, né, o preço de mercado. Mudanças adversas tecnológicas, mudanças adversas relacionadas a aspectos tecnológicos, econômicos ou legais, que acabam ensejando, né, num potencial de declínio, né, desse ativo imobilizado em intangível. Por exemplo, eu tenho uma obsolescência, né, eu tenho uma restrição econômica ou legal, uma legislação que impede de maximizar o uso daquele ativo, né? Então tudo isso influencia na capacidade de gerar caixa daqueles ativos. Aumento significativo das taxas de juros. Mas o que tem a ver a taxa de juros com o valor do ativo? A gente vai ver daqui a pouquinho que o valor recuperável é o maior valor entre o valor de venda, né, líquido, e o valor em uso. Esse valor em uso é a capacidade desse ativo gerar caixa no futuro, trazido ao valor presente. Então, como eu tenho o componente da taxa, se a taxa aumenta, o valor presente é menor. Então, ou seja, se eu aumento meu juros, né, aquele ativo gera menos caixa para a empresa, beleza? Tá? E os ativos líquidos excedem o valor de mercado da empresa, então, ou seja, o custo, né, ou seja, o valor patrimonial daquele conjunto de ativos e passivos, ele é superior, né, ao seu valor de mercado. Então são fontes externas de indicadores. Fontes internas, né? Então fonte interna é sempre uma geração de informação dentro da empresa, né? Ou seja, uma evidência disponível sobre obsolescência ou dano físico, né? Ou seja, alguma informação dentro da empresa que demonstre que aquele ativo está obsoleto ou teve algum dano físico, que impossibilita uma maior geração de caixa, decisões estratégicas ou operacionais que podem trazer efeitos adversos sobre o valor recuperável do ativo, por exemplo, uma reestruturação, uma decisão de descontinuar determinada estrutura, unidade de negócios, né? E evidência disponível revelando, né, que a performance do ativo está abaixo do que foi inicialmente projetado, né? Então eu tenho lá um relatório gerencial de uma empresa em que, quando eu vou fazer a projeção de caixa da utilização desse ativo, ele está menor do que foi inicialmente projetado, né? Então isso pode gerar uma redução da capacidade de gerar caixa daquele ativo. Então são indicadores de desvalorização. Aqui a norma, o pronunciamento contábil, ela não esgota as possibilidades, mas sem dúvida alguma são as principais, né, fontes de desvalorização. Legal? Bacana? Então vamos lá. E o que é valor recuperável, né, para o CPC 01? É o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda, né, e o seu valor em uso, né? Então, ou seja, eu tenho duas formas de gerar caixa de um ativo imobilizado ou intangível. Ou pela venda, aí eu vou pegar a venda, o valor que eu venderia, menos os gastos para venda, né, e vou achar o valor líquido de venda. Ou o valor em uso, que é a capacidade daquele ativo ficar gerando caixa pelo uso. Então, dos dois, o maior. Né? Ou seja, qual o maior valor que eu consigo gerar caixa? Pela venda ou pelo uso? Normalmente é pelo uso. Né? Então, ou seja, pelo uso ou pela venda. Dos dois, o maior. Esse maior vai ser comparado com o valor contábil. Legal? Então, ou seja, valor recuperável é o maior valor entre o valor justo líquido de despesa de venda, né, de um ativo individual ou de uma unidade geradora de caixa, e o seu valor em uso. Tá? Após a análise do maior montante entre valor líquido de venda e valor em uso, eu comparo ao valor contábil líquido, que é o valor já depreciado ou amortizado. Então, vou ter duas situações possíveis aqui. Ou seja, se esse valor recuperável
for maior que o valor contábil líquido, ótimo, é o que eu imagino, né? Que a geração de caixa seja maior que o custo daquele ativo, então não faço nenhum ajuste. Agora, se esse valor recuperável for menor do que o valor líquido contábil, ou seja, se o custo está maior que esse valor de recuperação, aí eu preciso reconhecer uma perda por impairment, ou seja, uma perda por redução ao valor recuperável, né? Então, ou seja, eu vou ter que ajustar o valor contábil ao seu valor de recuperação. Legal? Beleza? Então, exemplo 1. Segue informações de um ativo imobilizado. Valor contábil líquido, R$150 mil. Valor líquido de venda, 130. Valor em uso, 160. Maior valor entre valor líquido de venda e valor em uso, 160. Ou seja, entre 130 e 160, o maior valor maior em uso. Resultado, valor recuperável maior que o valor contábil líquido. Ou seja, 160 é maior do que 150. Se é maior, nada faço. Porque a geração de caixa é maior que o custo. Ótimo, maravilha. Exemplo 2, valor contábil líquido, 180, valor líquido de venda, 130, valor de uso, 160, maior valor entre valor de uso e o valor líquido de venda, 160. Só que ainda assim, 160 é menor do que o valor contábil líquido. Logo, o custo está maior do que o potencial de geração de caixa. Então, isso não pode acontecer. Então, eu preciso reconhecer um impairment, né, ou uma redução ao valor recuperável de ativo, valor de 20. Por que 20? Porque aqui o maior valor é o 160. 160 comparado com 180, eu tenho um custo de R$20 mil a mais do que o valor de recuperação. Então, eu reconheço aqui uma perda por impairment no valor de R$20 mil. Legal? Lançamento contábil, né? Reconheço diretamente no resultado essa perda e contrapartida numa conta redutora do ativo. Então, despesa com perda por impairment de 20 mil e uma conta redutora, né, que é um ajuste para redução ao valor recuperável, uma conta redutora do ativo. Agora é o seguinte, no Brasil não é permitida mais a reserva de reavaliação, né? Mas para aquelas empresas que tinham saldo ainda, e para as empresas que aplicam as FRS, que existe a possibilidade de reavaliação de ativos, se houver saldo nessa conta, saldo positivo, né? Qualquer perda por impairment a ser reconhecida, inicialmente vai buscar nesse saldo de reavaliação, né, e diminuir seu saldo e, se houver necessidade, fazer o complemento. Tá? Então, ou seja, nas empresas que possuem saldos na conta de reserva de reavaliação, no Brasil não é mais permitido reavaliar ativos espontaneamente. Né? Tal perda por impairment não impactará o resultado, devendo ser tratada como redução da reserva de reavaliação. Então, ou seja, se eu tenho um saldo positivo na reserva de reavaliação, é uma conta credora, né, que aumenta o PL. Então, ou seja, se eu quero reduzir esse saldo, débito na conta devedora, diminuindo o seu saldo, né? Debitando, na verdade, uma conta credora, né? Diminuindo o seu saldo e creditando uma conta redutora normal. O que não tem aqui é a despesa com impairment, porque eu tenho saldo lá na conta de reavaliação. Legal? Depreciação, algo importante. Quando eu reconheço a perda por impairment, o valor contábil daquele ativo ele reduz. Se ele reduz, ele impacta na depreciação. Então, ou seja, ao fazer o ajuste de impairment, eu preciso analisar se a vida útil daquele ativo ele vai ser alterada, possivelmente vai. Tá? Então, ou seja, após reconhecer a perda de impairment, a entidade deverá recalcular a depreciação ou a amortização para os anos remanescentes de sua vida útil. Então, exemplo, máquina adquirida por R$100 mil, que possui uma vida útil de 10 anos, não há valor residual. Então, ou seja, adquirir por R$100 mil, todo ano depreciando R$10 mil. No final do quarto ano, depreciação de 40. Então, 100 mil menos 40 é igual a 60. Hipoteticamente, vamos imaginar que nesse quarto ano, a empresa reconheceu uma perda por impairment de R$30 mil. Então, esse ativo que tinha um valor contábil de 60 vai diminuir em mais 30, né? Vai reconhecer uma perda por impairment de 30, vai reconhecer uma redutora desse ativo de 30, e esse valor contábil da máquina, que era de 100 mil menos 40, vai reduzir ainda em mais 30. Então, na verdade, o valor contábil final vai ser de 30. Legal? Como faltam 6 anos para o fim da vida útil, cada ano a máquina será depreciada em R$5 mil. Por quê? Porque o meu valor contábil passou a ser 30, né? Eu tenho 6 anos de remanescente, 30 mil dividido por 6, R$5 mil. Legal? Beleza? Bom, e o que é o valor contábil líquido? É o custo de aquisição menos a depreciação acumulada. Né? Então, a gente está falando aqui dos itens, né? Para serem comparados. Então, ou seja, o que é o valor contábil líquido? É quanto eu comprei, aquele imobilizado ou intangível,
menos a depreciação, a amortização. Então, supondo que eu comprei um bem por 1 milhão e a vida útil de 10 anos e o fator de depreciação de 10% ao ano, quando chegar no final do quarto ano, depreciei 400 mil reais. Né? Então, o valor contábil líquido vai ser 1 milhão menos 400 mil, vai ser igual a 600 mil reais. E o valor justo líquido de venda? Valor justo nós sabemos já, né? Que é o valor de mercado, o valor negociado entre partes interessadas e conhecedoras do negócio, de forma não compulsória, de forma não forçada. Né? Então, valor de mercado daquele ativo. Só que o valor justo líquido de venda é o valor de mercado desse ativo, menos as despesas de venda, né? As despesas que estão atreladas, ou seja, atribuíveis diretamente à venda. Então, o valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um passivo. É uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. E as despesas de venda? Né, refere-se àquelas despesas diretamente alocáveis à transação de venda. Ou seja, para eu vender aquele ativo, eu preciso necessariamente ter aquele gasto. Então, por exemplo, gastos com remoção, comissão, tributos, né? Ou seja, gastos que tenham relação direta com aquela venda. Beleza? Bom, então podem ser consideradas despesas de venda, despesas legais, tributos, remoção de ativos, né, gastos diretos incrementais para deixar o ativo em condições de venda. E algo importante, né, as despesas com tributos sobre o ganho de capital da venda de ativos, demissão de empregados, associados à redução ou reorganização de um negócio, né, não são despesas incrementais para a baixa do ativo. Você está falando o seguinte: se eu descontinuar uma máquina e eu preciso mandar aquele funcionário que operava a máquina embora, isso não é considerado um gasto diretamente atribuível à venda. Ele é consequência de uma reestruturação que eu fiz, mas não pode ser alocado diretamente a isso. Beleza? Tá? Se eu vendi por um valor superior ao seu custo, o ganho de capital ou a perda de capital também não é. Né? O tributo sobre esse ganho de capital também não não faz parte, né, desse valor justo líquido de venda. Então, hipoteticamente aqui eu tenho um bem vendido por 100 mil reais, valor justo, só que aí incidiu 10 mil reais de tributos, 2 mil reais de comissão e 8 mil reais de remoção. Então, 100 mil menos 20 mil, 80 mil reais seria o valor justo líquido de venda. Beleza? E o valor em uso, né? O valor em uso justamente, normalmente, é o maior valor. Entre o valor de venda e o valor em uso, normalmente o valor em uso é maior. Mas é o que dá mais trabalho para achar, né? Então, o valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixas futuros gerados pela utilização daquele ativo, né? Ou ativo individual ou de uma unidade geradora de caixa, sendo representados por fluxos de caixa igual uso contínuo mais venda final. Então, ou seja, qual é o caixa gerado durante o uso daquele ativo e se eu vendê-lo no final do período, não vender hoje, tá? A venda hoje é justamente o valor justo líquido de venda. Vender no final do período, né? Então, ou seja, eu vou somar o caixa gerado pelo uso mais essa venda final. Então, é trazer valor presente, tá? Então, ou seja, o cálculo do valor em uso de um ativo é um processo complexo, envolve alto nível de julgamento profissional, né? Pois são refletidos aqui no cálculo desse valor estimativo dos fluxos de caixa futuro, que a entidade espera obter do ativo, expectativas sobre possíveis variações no valor ou na época desses fluxos de caixa futuros, o valor temporal do dinheiro, representado pela taxa de desconto, né? Então, ou seja, nesse sentido, a estimativa do valor em uso envolve dois passos: estimar as entradas e saídas futuras para achar o fluxo de caixa líquido, né? E aplicar a taxa de desconto a esses fluxos. Né? Então é a parte mais complicada, mais complexa, que envolve muito julgamento aqui. Taxa de desconto deve ser aquela taxa antes dos impostos que reflete as avaliações atuais de mercado acerca do valor do dinheiro no tempo, dos riscos específicos do ativo para as quais as estimativas de fluxo de caixa não tenham sido ajustadas, né? E quando uma taxa específica não estiver diretamente disponível no mercado, a entidade deve usar substitutos para estimar a taxa de desconto. Então, normalmente as empresas utilizam o seu custo médio ponderado de capital, né? É chamado de WACC, né? Para justamente trazer a valor presente esses fluxos futuros. Bom, aí como essa parte é um pouco mais complexa, né? Ou seja, estimar esse fluxo não é tarefa fácil, principalmente para grandes empresas que têm diversos produtos, diversos serviços. Então, essa etapa eu só faço, né, se eu não tiver condição, né, de achar o valor de venda ou o valor de venda for menor
do que o custo, né? Então, ou seja, essa etapa do teste só precisa ser feito se não for possível identificar o valor de venda, né? Ou se o valor de venda que foi encontrado ele for inferior ao valor contábil. Eu preciso de ter uma segunda análise, um segundo valor recuperável para encontrar. Porque qual é a lógica aqui? Se eu tenho um custo de 100 e eu consigo visualizar que eu consigo vender já pagando as minhas despesas por 120, não preciso... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.